Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nesse vídeo nós vamos tratar de dois assuntos: momento de uma força e teorema de Varion. Vamos embora começar? Certo. Então, o que devemos entender de momento de uma força? Bem, momento deve ser entendido como a capacidade que uma força tem em rotacionar um corpo em relação a um ponto ou a um eixo, certo? Então, olha só, para valores de momento cada vez maiores, o que devemos entender? Quer dizer que a capacidade que uma força tem em rotacionar determinado objeto vai ser maior ainda. O mesmo vale para o pensamento contrário. Quanto menor for o valor do momento de uma força, menor vai ser a capacidade que essa força tem em rotacionar determinado objeto, certo? Então olha aqui, ó, eu trouxe uma figura para a gente, que ela representa uma figura oval que ela está sendo cortada aqui, ó, por um plano verde, que nesse plano contém a força F e esse vetor R, que ele é chamado de vetor posição desse ponto aqui, que no caso é o ponto A. Então seria o vetor posição do ponto A em relação a O. E o que ele nos mostra? Que para calcular o momento, nós vamos precisar de um certo vetor F e também de um certo vetor posição. E θ, percebam aqui, ó, é o menor ângulo formado entre o vetor força e o vetor posição. E aqui, esse é o vetor momento dessa força. Aplicando a regra da mão direita, olha só, o vetor R ele vai estar aqui, ó, nessa direção. Vamos coincidir as origens dos dois vetores. Então, ó, ele vai estar aqui. E aplicando a regra da mão direita, olha só, eu vou dispor esses meus 4 primeiros dedos de modo que ele fique no mesmo sentido que o vetor R, certo? Então, tá aqui, ó, ele vai ficar nessa posição. E a palma interna da minha mão, ela deve estar voltada para o lado em que está o vetor força. Desse modo, o que eu tenho que fazer? Rotacionar esses meus 4 dedos de modo que eles coincidam com o sentido do vetor F, certo? Então, olha só, tá aqui, o vetor F está para cá. Então, eu vou rotacionar aqui os meus dedos, ó. Então, esse é a tendência de rotação que essa força tem de rotacionar essa figura oval, certo? E quando eu faço esse movimento, percebam que eu posso estender meu polegar. O polegar aqui, ele representa a direção e o sentido do vetor momento, certo? Nesse caso, se formos aplicar a regra da mão direita sobre esse plano aqui, tá? Sobre esse plano verde, nós vamos perceber que o vetor momento vai ser um vetor que é sempre perpendicular ao plano que contém o vetor F e o vetor R. E qual é esse plano? É justamente esse plano verde, certo? Que corta a figura. Então, vamos continuar aqui na teoria? Olha só, definindo um momento M e uma setinha em cima, né? Que eu estou levando em consideração, levando em relação ao vetor. Novamente, definindo o momento M como produto vetorial de R e F, temos o vetor momento, então ele é igual ao produto vetorial, tá, gente? Produto vetorial. Se você ainda não está familiarizado com esse produto vetorial, eu recomendo que você vá no meu antigo canal do YouTube, chamado Conhecimento Concreto. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, para caso você precise exercitar um pouco mais esse conhecimento, ok? Lá eu deixei tudo detalhado e também mostrei como é que deve ser realizado a regra da mão direita. Beleza, entendemos aqui que o vetor momento é o produto vetorial entre o vetor posição, que ele é chamado R, e o vetor força, vetor F, certo? Então olha só, coloquei aqui uma observação. Tal equação é utilizada para determinar as componentes retangulares do vetor momento nos eixos cartesianos x, y e z, tá? Então, essas componentes retangulares, o que eles vão ser? O que são esses componentes retangulares, né? Só para relembrar. São aqueles vetores unitários que trabalhamos anteriormente, o vetor unitário I, J e K, que acompanham
determinados valores, certo? Novamente, se você não estiver lembrando desse assunto, eu recomendo que você volte nesse outro canal, aprenda primeiro essa base, que ela é importante para esse conteúdo, e depois volte para essa videoaula, ok? Vamos continuar. A direção e o sentido do vetor momento serão definidos respeitando-se as regras do produto vetorial, apresentadas anteriormente, como eu apresentei nos meus últimos vídeos lá do antigo canal. Então, o que ele quer dizer aqui com relação a essas regras do produto vetorial? Que lá eu tinha falado sobre a regra da mão direita. É apenas com a regra da mão direita que nós conseguimos descobrir qual é a direção e qual vai ser o sentido do vetor momento. Ok? Então, continuando. O módulo do vetor momento poderá ser determinado em função do ângulo θ, certo? Esse ângulo θ aqui, ó. Menor ângulo formado entre as linhas de ação do vetor posição, ou seja, do vetor R, e a força, vetor F, ou do braço de alavanca, D. Olha só, pessoal. Então, o ângulo θ é o menor ângulo formado entre esses dois vetores, o R e o F. Já que ele é o menor ângulo formado, então deve ser esse daqui, ó. Por quê? Temos aqui o vetor R. Vamos prolongar ele com uma linha pontilhada. Pelo princípio da transmissibilidade, eu consigo transportar esse vetor que está sendo aplicado sobre esse ponto e deslocar ele apenas sobre a sua linha de ação, certo? Então eu posso pegar ele que está aqui e apenas deslocá-lo sobre a sua linha de ação e colocar ele aqui. E nós vamos perceber que o menor ângulo formado entre essas duas forças vai ser esse daqui, certo? Um ângulo θ. Agora eu vou aqui para a próxima folha. Beleza, pessoal, voltando aqui, olha só. Então, como eu disse anteriormente, o módulo do vetor momento ou a intensidade desse vetor, ele pode ser determinado em função do ângulo θ, ou seja, o menor ângulo formado entre esses dois vetores, né? O R e o F. Mas também pode ser determinado a partir de uma certa distância D, que é um braço de alavanca. Tá? Eu vou falar melhor disso agora. Então, olha só. É sobre essas duas equações que eu quero falar. Essa, que ela é proveniente lá das regras do produto vetorial. Que para calcular a intensidade de um vetor, que ele é resultante do produto vetorial entre outros dois vetores, eu utilizo essa fórmula, tá? Então, olha só. Eu pego a intensidade do primeiro vetor e multiplico pela intensidade do segundo vetor, e multiplico pelo seno de θ. θ, o menor ângulo formado entre esses dois vetores, ok? Mas eu também tenho essa outra fórmula, que é com base no braço de alavanca. Para utilizar essa fórmula, nós vamos precisar apenas da intensidade do vetor F e de uma certa distância D, que eu vou falar dela melhor agora. Então, olha só, observação. Tais fórmulas nos proporcionarão apenas, olha só, apenas o módulo do vetor momento, ou a intensidade do vetor momento. Elas não vão nos proporcionar um resultado de uma equação do momento com... Elas não vão nos expressar uma... Não. Finalizou aqui. Beleza. O Dzinho presente na segunda fórmula se chama braço de alavanca. Olha só. Então, o Dzinho, esse Dzinho, se chama braço de alavanca e representa a distância perpendicular à linha de ação da força. Pessoal, olha só, é muito importante que se grave isso, tá? Olha só, ele representa a distância perpendicular à linha de ação da força. Então, vamos ver melhor como é que funciona esse braço de alavanca. Olha só, coloquei aqui uma aplicação. Exemplo,
calcule o momento da força de 60 newtons em relação ao ponto A. Então aqui, ó, eu coloquei um objeto, que o ponto A é como se fosse um prego, vamos dizer assim, tá? E nós precisamos calcular o momento dessa força, a intensidade do momento dessa força, utilizando essa segunda fórmula, tá? Então eu coloquei ela aqui. E apenas substituir os valores, né? Quem é a intensidade do vetor F? 60 newtons. Então eu coloquei aqui, multiplicado pelo braço de alavanca. O que é o braço de alavanca? Representa a distância perpendicular à linha de ação da força. Então olha só, tá aqui a força e eu representei em pontilhado a linha de ação da força. Nós queremos determinar o momento dessa força em relação a esse ponto. Então, o braço de alavanca vai ser a distância que está entre o ponto em que queremos determinar o momento e a linha de ação da força. Só que essa distância deve formar 90 graus, aqui ó, com a linha de ação da força, ok? Isso é importantíssimo. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, utilizando apenas trigonometria, sei lá, aqui ó, nós podemos terminar de fechar esse triângulo, aqui vai ser um triângulo retângulo, e com o valor desse ângulo aqui, nós podemos determinar, por relações trigonométricas de seno e cosseno, essa distância aqui, tendo o valor dessa distância aqui, né? Por exemplo. Então, fazendo a regrazinha fazendo relações trigonométricas, nós conseguimos chegar nesse valor de 0,2. Fazendo esse produto, nós vamos chegar em 12 newton vezes metro. Pessoal, aqui eu não fiquei preocupado em colocar valores, tá? Porque o meu intuito era fazer com que você entendesse o sentido desse braço de alavanca, ok? Mas em exemplos futuros, vamos ter valores aqui nos exemplos e vamos determinar todos os cálculos, tá? Agora, vamos para outro assunto, ainda dentro de momento de uma força, que é o teorema de Varignon. Então, vamos ver o que esse teorema fala. A propriedade distributiva dos produtos vetoriais pode ser usada para determinar o momento da resultante de várias forças concorrentes, certo? Então, olha só, o que devemos entender desse teorema? Vamos dizer que temos aqui um ponto A sobre o plano cartesiano, que contém os eixos x, y e z. O R é o vetor posição do ponto A em relação a O. E nesse ponto A está sendo aplicado várias forças, F1, F2, F3 e F4. Bom, qual é o nosso objetivo aqui? Determinar o momento de cada uma dessas forças, tá? Ou seja, de cada uma dessas forças somá-los. Então, olha só, para determinar o momento, eu posso fazer o seguinte, pegar a resultante de todas essas forças e determiná-la, né? Vamos dizer que a resultante dessas forças tem essa direção e esse sentido, certo? Que eu vou chamar de R. Então, para eu calcular o momento dessa força R, o que eu devo fazer? Pegar a força R e multiplicar pelo vetor posição, né? Aqui, ó, do ponto A em relação a O, que é justamente esse vetor R, certo? Só que esse valor que eu vou obter para esse momento vai ser igual se eu pegasse, por exemplo, fizesse o somatório dos momentos de cada uma dessas forças aqui. Então, o que significaria isso? Eu pegaria essa força e calculava o momento dela. Somaria com o momento dessa força, somaria com o momento dessa força e somaria com o momento dessa força. Fazendo esse somatório, eu vou obter o mesmo resultado em que, se eu pegasse apenas o vetor resultante, o vetor força resultante, e multiplicar pelo vetor posição. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Olha só, F1 mais F2 mais F3 até mais Fn representa a força resultante. Então, quer dizer que a força resultante multiplicada pelo vetor posição R, isso nos determina o quê? O momento
do vetor força resultante. E esse valor é igual se eu fizer o somatório do momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o momento dessa força, e assim por diante. Ok? Deu para ficar entendido essa parte, pessoal? Na próxima aula, eu vou trazer alguns exemplos para demonstrar melhor o teorema de Varion, para que possamos calcular, para vocês poderem ver a diferença na hora de calcular o momento, utilizando o vetor força resultante ou utilizando essas outras forças que compõem o vetor resultante. Você vai perceber que em determinados casos é mais simples trabalhar de um jeito ou vai ser mais simples trabalhar de outro jeito. Ok? Eu vou trazer 2 exemplos, que isso aqui vai ficar melhor compreendido. Certinho? Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!